Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Olá, fourth graders. É com muito orgulho e prazer que eu me apresento a vocês, Teacher Leo, professor de inglês e conversation da Escola Dinâmica. E aí foi me dado esse novo desafio aí, né, de estar aí ensinando a vocês agora, galerinha do quarto ano. Vocês vão estar aprendendo geography em inglês, in English, ok? Então vai ser desafiante, mas um desafiante bom. Vai ser legal, né, gente? A gente vai aprender, vocês vão estar estudando com teacher Natalie, né? A tia Natalie, conceitos, né? Coisas de geografia. E comigo aqui, a gente vai estar trabalhando o mesmo conteúdo, tá certo? Mas dentro, numa perspectiva da língua inglesa, tá? Não na nossa língua mãe, na nossa língua nativa, que é o português, ok? Então, vai ser desafiador, mas vai ser um desafiador bom, ok? Gostaria de dizer que não se preocupem, tá certo? Assim, a gente vai trabalhar conceitos, a gente vai tentar fazer de uma forma com que a aula ela fique interessante, ela fique divertida, ela traga também informações novas, tá certo? Apesar da gente estar trabalhando dentro aí do mesmo conteúdo, tá bom? Mas a intenção é essa, a intenção é fazer com que vocês também se familiarizem com a língua inglesa, se familiarizem com a ideia de adquirir conhecimento através da língua inglesa. Ao invés de estar sempre estudando as mesmas coisas, né, aqueles mesmos conceitos de inglês, testando gramática, testando vocabulário, a gente está aprendendo inglês, mas de um jeito diferente. A gente está aprendendo geografia com o inglês, tá certo? Essa é a ideia da nossa aula. Ok, galerinha do Dinâmica. Então, vamos lá. Essa aula, basicamente, é uma aula que a gente não vai abordar muito conteúdo em si, até porque tia Nathalie, ela não abordou muita coisa, ela somente abordou alguns conceitos, algumas coisas, tá certo? Mas a gente vai conversar um pouquinho. A ideia é que aqui é tá apresentando a nossa aula, tá explicando mais ou menos como é que vai ser a nossa aula, tá certo? A gente vai estar sempre passando uma tarefinha, alguma atividade, alguma coisa para vocês pesquisarem, tá certo? Eu vou estar sempre falando aqui na aula e vou estar também postando lá no Class App, tá certo? Então, fiquem ligados, stay tuned, tanto com as aulas aqui quanto lá no Class App. Peço, tá certo? Se papai e mamãe ainda não fizeram o download aí do aplicativo, que façam, tá certo? Ele é importante, né? Ele é a nova ferramenta aí, a nova agenda, né? É o novo formato de agenda, então é muito importante manter esse canal de comunicação via Class App, que é um canal oficial. Muita gente gosta de usar o WhatsApp, né? Mas o WhatsApp ele não é um canal oficial. Então é importante que a gente use sim o Class App. Esse é o canal, tá bom? E principalmente entre professor e aluno, né? Porque aí a gente não pode manter contato via WhatsApp, né? Não pode. A coordenação ainda tem acesso, mas a gente não tem. Se quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida que ficou, alguma coisa mal entendida, o canal é direto conosco. A gente está sempre ligado, sempre olhando. Ok, galerinha e galerões. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que é que vai ser a nossa aula hoje. Tá certo? Não sei se vocês já perceberam, acredito que sim. Mas estou aqui dando a minha aula broadcasting direto de San Francisco, Califórnia. Califórnia, né? Então, assim, aqui a minha janela, né? Porque óbvio que eu vou me mostrar, né? Mostrar aqui minha, minha visão. Acordo todo dia de manhã olhando aí para o Golden Gate Bridge de San Francisco, né?
E esse janelão, olha o tamanho da minha janela, é enorme, gente. Assim, dá de cara, né, para o rio. Eita, esqueci o nome do rio. Acho que é Rio. Será que é Rio São Francisco? Não sei como é o nome do rio. Na verdade, não é um rio, é uma baía, né? Baía de São Francisco. San Francisco Bay, aí eu acho ok. O rio, a ponte eu lembro, Golden Gate Bridge, né? A ponte Golden Gate. Obviamente é uma brincadeira, muita gente já deve estar, não, tio, eu tô vendo que é fake, eu tô vendo que é só um pano de fundo, né? Eu sei, é brincadeira, não tem nenhuma ave passando, a água tá paradona demais para ser verdade, não é verdade? Não tem nenhum vento, não tem nenhum carro passando pela ponte, é brincadeira, galerinha, só um panozinho de fundo mesmo, tá certo? Então vamos lá. Então, já me apresentei, né? Leonardo Silva é o meu nome, podem me chamar de Teacher Leo, muita gente chama de Teacher Leo, de Teacher Léo, tá certo? Porque os mais velhos já me chamam de Leonardo, tá certo? Mas fiquem à vontade, me chamem como vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Espero que todo mundo esteja bem, tá certo? Para nossa aula, aqui nossa aula de geografia. É uma aula de geografia, mas a gente vai estar trabalhando conceitos em inglês. Ok? Bom, antes da gente começar a nossa aula, né? Como é a primeira aula, então vou enfatizar bem isso daqui, nessa parte aqui. Se certifiquem. Please, before we start, make sure you have, né? Por favor, antes de começarmos, se certifique de que você tem isso daí. Your book, né? No caso, a gente ainda não está usando o livro, tá bom? Então, não é necessário, nesse exato momento, vocês terem um livro, mas assim, eu só estou dizendo que passe a transformar num hábito. Toda vez que vocês vierem para a aula de Geography in English, aula de geografia em inglês, de ter esse materialzinho já pronto. Your book, o seu livro. Your notebook, tá certo? O seu caderninho. Pen and or pencil, caneta ou lápis. E ou lápis, é bom ter os dois, porque, não sei, às vezes uma coisa é melhor caneta, outra melhor com lápis. Headphones, tá certo? Aqui, ó. Headphones são importantes, por quê? Porque aumenta o grau de concentração de vocês. Se vocês estão aqui com fone de ouvido, fica mais difícil vocês perderem a concentração com algum outro barulho, com outra coisa que aconteça. Quem não tem, pede a papai e mamãe. Papai e mamãe, me providencia um fone de ouvido, porque vai fazer eu ficar mais prestando atenção, vai só ouvir, praticamente só ouvir a aula, fica mais fácil de me concentrar, tá certo? E esse é um dos principais. TV or any other distractions off, ok? Então é importante, tá, gente? Quando vocês comecem a aula de vocês, para desligarem a televisão, para desligarem qualquer outra distração, videogame, televisão, rádio, né? E principalmente, né, se puderem, tá? Se puder, se for possível, é excelente que isso aconteça, vocês acharem um lugarzinho para vocês. No dia da aula de vocês, não é chegar e todo dia assistir uma aula num lugar diferente. Assim, começar a criar o hábito de ter a mesinha de vocês, ou se não tiver uma mesa, não tem problema também, mas um lugar. Que aquele lugar passa a ser naquele horário, você também determinar um horáriozinho para você estudar, naquele horário ficar ali, ó, determinado, que é sua hora de estudar, que ninguém lhe atrapalhe, tá certo? Se tiver qualquer coisa, qualquer problema, qualquer coisa, ninguém lhe atrapalha naquela hora, tá certo? Fala com papai e mamãe, fala com vovô e vovó, irmão, irmã, cachorro, papagaio, periquito, tá certo? O que tiver para nesse horáriozinho é o seu, é como se fosse assim a sua hora sagrada. Estudar é algo sagrado, tá certo? E assim como qualquer coisa sagrada, a gente tem que se concentrar. A gente tem que ter foco só naquilo, ok? Na sala de aula é mais fácil, né? Porque o professor está lá, está de olho. É fácil e não é, né? Tem muitos alunos que fica conversando, mas o professor dá acorda, menino, vamos lá, presta atenção, e a gente acorda.
Mas quando a gente não tem ninguém policiando a gente, ninguém de olho na gente, é muito fácil a gente e se distrair, pega um brinquedinho, começa a brincar, daqui a pouco passou a aula todinha, você assistiu, mas não viu. Então eu quero que você não só assista, mas você veja a minha aula, tá? Você preste atenção. Bonequinho, tudo, bonecas, meninas, bonequinho, carrinho, não sei o quê. Deixa de lado, gente. Essa aula, ela é curtinha, ela só tem 30 minutinhos, tá? Então, não tem necessidade, é rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que é que a gente hoje vai ver, tá certo? Tia Nathalie disse isso, que vocês viram, né, a parte de agricultura e pecuária do Brasil, Agriculture and Livestock, né? Parte só de conceitos, parte conceitual, a gente não vai aprofundar muito nisso. Our country, né, nosso país do Brasil, capital, capital, political division, né, a divisão política, né? Regions and states, e aí estados e regiões, mas só conceitos mesmo, né? A gente vai estar vendo, é como eu estou dizendo. Não vai ser difícil, por quê? Porque vocês vão estar assistindo essa aula em português e depois eu vou estar explicando aqui em português também, tá? Porque se eu desse essa aula toda em inglês ia ser difícil, a compreensão não ia ser fácil, mas a gente vai estar, sim, trabalhando conceitos. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesses conceitos agora, vamos? Então vamos lá, vamos falar do nosso país. Brasil, quem é que sabe o hino? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas quando eu tenho a idade de vocês, sempre, acho que uma vez na semana, uma vez no mês, se tocava o hino brasileiro. Até lá, tocava o hino brasileiro, eu ficava todo emocionado, me arrepiava todinho, né? Ouvindo o hino brasileiro. Hoje em dia não tem mais esse hábito, mas é importante, né? Desenvolver a cidadania, né? O orgulho do seu país. É importante. Então, vamos lá. Brazil. Let's talk about our country. Brasil. Olha, gente, primeiro dado interessante, tá certo? Brasil, tá certo? O Brasil, ele se escreve nem em português, na nossa língua nativa, o português, ele se escreve com S. No entanto, né, em inglês, a gente escreve Brazil com Z, tá? Eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, porque eu não conheço todas as línguas do mundo, mas já me disseram isso, que a única língua em que Brasil se escreve com S é o português. Todas as outras línguas você vai encontrar Brasil com Z. Olha que interessante. Só a gente, que é quem inventou, né, o dono do nome, é quem escreve do jeito que deve ser escrito corretamente, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. Brazil, né? Brazil é officially the Federative Republic of Brazil. Então, oficialmente, se chama. E aí, detalhe. Agora, dá uma pausa aqui no conteúdo. Deixa eu falar uma coisa interessante, muito importante aqui para as nossas aulas. Durante as nossas aulas, gente, a gente vai estar trabalhando conceitos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Durante as nossas aulas, eu vou estar dando informação. E toda vez que eu disser, gente, anota isso daqui, vocês pausam o vídeo, tá? Essa é a vantagem de estar assistindo uma aula gravada, né? É que você pausa o vídeo e você anota aquilo que eu acabei de falar. Se você perdeu, o que é que acontece se você perdeu? Mas eu perdi informação. Pausa, volta um pouquinho, assiste de novo. Mas anota o que eu falar. E agora eu vou falar algo importante, conceito, tá? Então, Federative Republic of Brazil. Aí anotem, República, Federative Republic of Brazil significa República Federativa do Brasil. Aqui, ó, tá aqui inclusive. Federative Republic of Brazil. República Federativa do Brasil. Anotem, isso é assunto. Tudo que eu disser assim, anotem, pode estar caindo na prova.
tá? Lembrem-se. Por falar em prova, tá? Hoje a aula da gente vai ser mais até apresentando o nosso conceito de trabalho. Então, em relação à prova, tá certo? A gente vai ter questões em português e a gente vai ter questões em inglês, tá certo? Então, se eu não me engano, vai ser vão ser 10 questões, 7 vão ser feitas em português e 3 vão ser feitas em inglês. Então, esses conceitos são muito importantes que vocês anotem, ok? Então, vamos lá. Federative Republic do Brasil, República Federativa do Brasil, tá certo? Então, aqui diz que o Brasil, ó, é o maior país da América do Sul e da América Latina, tá certo? Aqui fala um pouquinho da capital, né? Da capital do Brasil, ó. Tá certo? Diz que o Brasil tem, ó, over 211 million people. O Brasil tem mais de 211 milhões de pessoas. Tá certo? Brazil is the world's fifth largest country by area. O Brasil é o quinto maior país do mundo em área, tá certo? And the sixth most populous, e o sexto mais populoso. Its capital is Brasília, tá certo? Então, ó, Brasília é a capital do Brasil, certo? O Brasil aqui também fala que o Brasil tem uma cultura bastante diversa, né? Por conta da, né, várias nações, várias diversidades étnicas, por conta da incrível imigração, né? Houve uma imigração maciça aqui no Brasil nos últimos 100, últimos 200 anos, tá? Então, importantíssimo, tá bom? Vamos aqui, ó. Aqui no Wikipedia, esse é um website chamado Wikipedia, e a gente vai usar muito o Wikipedia, tá? Por quê? Porque o Wikipedia é uma fonte de informação espetacular. Para aqueles que não sabem, tá certo? O Wikipedia é um website, aqui o nome está dizendo, ó, Wikipedia The Free Encyclopedia. Então, é como se fosse uma enciclopédia gratuita. É um website, é um lugar, um portal, onde você procura informações diversas, onde está riquíssimo, cheio de informação sobre tudo na vida. Não tudo, mas muita coisa, tá? É uma fonte, então, uma fonte rica para nós, professores, para vocês, alunos, estarem procurando material. No entanto, a gente não deve estar levando isso ao pé da letra, tá? Assim, em termos de acreditar 100% nas informações do Wikipedia. Por quê? Porque as informações que estão no Wikipedia não são informações oficiais. São o que a gente chama de informações oficiosas. São informações que as pessoas colocam no Wikipedia. Então, qualquer pessoa pode se cadastrar, eu, você, pode se logar, né, se cadastrar no Wikipedia e alimentar. A verdade é que foi feito um estudo e verificou-se que essas informações, né, do Wikipedia são informações muito boas. Na maioria das vezes, informações são informações de confiança, mas a gente sempre tem que checar para saber se a informação está perfeitinha. Tá certo? Então, ó, o Brasil tem uma costa gigantesca, ó, de 7.491 quilômetros, tá toda baseada no Oceano Atlântico, né? Toda, ó, se a gente olhar o mapa aqui, ó, a gente vê aqui o Brasil, olha, como tá vendo, toda a costa é olhando para o Oceano Atlântico, tá? Mas a gente não vai entrar muito aqui nessa parte mais de geografia física, a gente vai focar mais aqui na parte política. E aí eu vou clicar aqui, ó, porque quando a gente clica essa palavrinha azul, a gente chama isso de hyperlink ou hiperlink, né? E aí leva a gente para aquela palavra, para pesquisar aquela palavra, para o Wikipedia daquela palavra. Então, ó, Brasília é a capital. Como é que a gente escreve capital? A gente escreve do mesmo jeito que a gente escreve em português, ó, capital. Federal Capital. Outra coisa também que eu gostaria que vocês fizessem em casa é praticar a pronúncia. Então, quando vocês me ouvirem falar uma pronúncia, ó, capital, capital, ok?
pausa e pratica a pronúncia, tá certo? Então, Brasília, como é, né? A gente se escreve do mesmo jeito. Brasília se escreve com S, tá certo? Is the federal capital of Brazil. É a capital federal do Brasil. E aí onde fica lá o governo, onde fica o Distrito Federal, né? O Distrito Federal, né? A capital é no Distrito Federal, tá? Então fica lá, ó, na região lá do centro-oeste, né? A região centro-oeste, que a gente vai também estar vendo sobre isso daqui a pouco, tá certo? Foi fundado por Juscelino Kubitschek e é a capital, né? Então é a terceira mais populosa. Brasília já é a terceira mais populosa cidade, tá? Interessante, eu não sabia disso não, tá certo? Então, e aí tem informações interessantes sobre a nossa querida Brasília, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre a agricultura do Brasil, tá? The agriculture of Brazil is historically one of the principal bases of Brazil's economy. Então, agriculture of Brazil. Agriculture, né, é bem parecido com agricultura, tá certo? É o que a gente chama de cognato. Cognato são aquelas palavras que são bem similares em outra língua e similares na nossa língua e têm o mesmo significado. Nesse caso, sim. Agriculture, agricultura. Só muda um pouquinho a pronúncia. Tá certo? Então, ó, é uma das bases da economia brasileira, a agricultura. Uma das bases da economia brasileira, tá certo? Inclusive, inicialmente, ó, o foco era cana-de-açúcar, né? Que a gente está mais do que acostumado porque Pernambuco foi realmente um dos, né, dos grandes, assim, digamos assim. Pernambuco chegou a ser uma potência mundial, não sei se vocês sabem disso, mas chegou a ser uma potência mundial exatamente por ter uma produção violenta de cana-de-açúcar, tá? Hoje em dia, a agricultura é mais voltada para café, né, soja, né, carne, né, bovina e o etanol. Tá? Aqui entra um pouquinho no aspecto histórico, então não vou estar entrando nisso daí, né? Ok. Mas, bom, por conta da questão climática, né, também o Brasil é considerado, ó, e aqui, ó, anotem essa palavra aqui, ó, Brazil, the breadbasket of the world. Deixa eu ver se eu tenho aqui maior para vocês anotarem. Aqui, ó, Brazil, breadbasket of the world. Sabe o que é breadbasket of the world? Né? É a cesta, né? Digamos assim, o Brasil é considerado como se fosse a cesta de comida do mundo, né? Porque o Brasil fornece muitos insumos para o mundo inteiro, tá certo? Então, a economia, né? Muito dinheiro entra. Eu sei que é difícil para vocês entenderem esse conceito nesse momento, mas quando a gente exporta algo, a gente manda algo para o exterior, se compra e esse dinheiro entra no Brasil. Quando o dólar entra, né, com moedas fortes entra no Brasil, deixa a economia mais rica, a economia mais forte, ok? Então aqui, ó, a gente tem algumas informações, né? O Brasil, né, foi um dia o maior produtor de cana-de-açúcar, já não é mais. Tá, mas o que produz é mais para o etanol, tá certo? Ao invés de açúcar. Antigamente era muito para açúcar. É o segundo maior produtor de soja, o maior é os Estados Unidos. Eu não sabia dessa informação. Não, ultrapassou os Estados Unidos em 2020. Tá. Era o maior produtor de maize, que é maize? As corn, tá, corn, de milho. Era o terceiro maior produtor, tá certo? Então, muitas aqui, a gente tem sugarcane, anotem isso, sugarcane, cana-de-açúcar, soja, tá certo? Aqui está escrito maize, mas a palavra mesmo é corn, a gente usa mais corn, milho, tá? Deixa eu ver outras, orange, laranja,
Rice, arroz, grande produtor de arroz, banana, né? Banana, grande produtor de banana, tá certo? Trigo não é um grande produtor de trigo, não. Inclusive, informações que eu tenho que a gente até importa o trigo da gente da Argentina. Tá certo? Então vamos ver outra coisa. Café. O Brasil chegou a ser o maior produtor do mundo de café, é forte, o Brasil é forte no café. Guaraná, né? Guaraná, acho que não sei se outro país produz, mas o Guaraná é bem típico brasileiro. Então aqui, ó, só para vocês terem ideia da riqueza, né, gente, da quantidade de coisas que o Brasil produz, tá certo? Muita, realmente a produção, a agricultura é riquíssima. Ok? Seguindo em frente, a gente tem aqui, ó, a parte de pecuária, né? Ok? Então, o Brasil, ó, também um dos maiores produtores, the second largest herd of cattle in the world. Então, o Brasil, cattle, tá? Aqui, ó, cattle, gado, tá certo? Cattle, essa palavra, gado. Anotem isso daí. Brasil is the second one, segundo maior do mundo, atrás apenas da Índia. E a razão pela qual a Índia é maior do que o mundo, não o Brasil, porque o indiano ele não come carne de boi, não come carne vermelha. Aliás, a maioria dos indianos são vegetarianos, né? Então, por essa razão, o Brasil não é o primeiro. Ok? Mas é o segundo maior produtor de bife. The world's largest producer. Só fica atrás dos Estados Unidos. Tá certo? Ok? Então, Brasil e a União Europeia juntos representam metade de toda a carne produzida no mundo, tá certo? Então, aqui dados sobre a pecuária, não vou me aprofundar, tá certo? Mas voltando aqui rapidinho para a parte dos estados e regiões, que eu sei que tia Nathalie trabalhou isso daí. Então, vamos aqui para culture, economy, government and politics, climate, history, demographics, religion, urbanizations. Vamos lá. Aqui. Onde é que estão as regiões? 26 states and the federal district. Ok, aqui states. Vamos lá procurar. República Federativa do Brasil. Show. República Federativa do Brasil. Não era isso que eu estava atrás. Estou atrás dos estados. Engraçado. Onde é que está aqui a parte demographics? Vamos aqui clicar em demographics. Vamos ver. A gente só pegar alguns dados rapidinho sobre a urbanização. Então aqui, vamos lá. Vamos para os principais estados e cidades, né? Então, o estado de São Paulo, tá certo? É um dos principais estados, ó. O principal, um dos não. O principal. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, Minas Gerais. Pernambuco vem em quarto lugar em termos de população. Isso é população, né? Que é importância mesmo. Distrito Federal. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, 26 estados, tá certo? A gente tá aqui, estão os 10 primeiros, os 10 mais importantes, né? E aqui várias capitais importantes, ó, Belém, no Pará, Manaus, no Amazonas, Campinas, uma grande cidade, Vitória, tá certo? E por aí vai. Ok, boys and girls? Então, é por aí. A nossa aula hoje, ela fica por aqui, a gente vai foi mais uma apresentação da gente mesmo, tá? E aí, a tarefa de homework de vocês é essa, é anotar todos esses conceitos que eu passei hoje na nossa aula. Por hoje é só, tá certo? E desejo a todos aí um excelente carnaval, tá bom? Divirtam-se aí dentro da segurança. Tá bom, boys and girls?
See you around. Take care. Opa, deixa eu parar aqui. Opa, agora sim. See you around. Bye.